Abra sua Bíblia aí, no livro de Mateus, primeiro livro aí do Novo Testamento, Mateus capítulo 6. Nós vamos fazer uma leitura aqui. Mateus capítulo 6. Todos acharam? Muito bem, queridos. Então, vamos fazer a leitura, né? Quantos, né? Hoje a gente diz assim, olha, o consultório dos psicólogos, psiquiatras estão cheio, porque a ansiedade, a depressão parece que é o mal do nosso século, mas não é. Aumentou por causa do número, né, de pessoas existentes. Mas esse texto que nós vamos ler, Jesus já tratava, as multidões vinham ali ansiosas, depressivas, né? E às vezes as pessoas dizem, esse negócio de ansiedade, de depressão, não existe. Você que, principalmente você que mora nas grandes cidades, né? Parece que os acontecimentos são mais frequentes aqui, onde nós moramos, né? Nas grandes capitais e assim por diante, né? Por quê? Porque o número de acontecimentos também é maior, né? Então não é o mal desse século, sempre existiu, né? Você já não se pegou quando jovem ainda, você pensando, puxa, qual a minha profissão, o que eu vou estudar, né? O que eu vou me preparar? E quando eu tiver uma família, como vai ser, né? Então, já vem essas preocupações lá de trás, né? Já vem essas preocupações. E tantas circunstâncias que todos os seres humanos enfrentam, né? Que proporcionam isso, as preocupações, as próprias preocupações da vida. E alguns, né, exageram, né? Eu tive um professor, quando muito jovem, ele pegava uma caneta e ele falava assim, olha, apontava para a ponta da caneta e para o outro lado, né? Dizia, diga comigo, nem 8, nem 80. Aí ele equilibrava a caneta no dedo, bem no meio, e dizia, fica nos 40. Queridos, evangelho é equilíbrio. Diga isso, evangelho é equilíbrio. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus super equilibrado. Ele nos transmite isso. Agora, esse mal, né, de ansiedade e de depressão, ele pode alcançar, né? Eu já vi pessoas dizendo, isso não existe, né? Essa questão de depressão, de ansiedade, não existe, é coisa do demônio. Então, Elias estava endemoniado, Davi estava endemoniado, um monte de discípulos de Jesus estavam endemoniados. São as preocupações da vida. O que Jesus nos ensina aqui, você já não viu e não conhece pessoas? Com certeza você conhece, porque eu também conheço. Pessoas que chegam ao fim da sua vida, ou talvez aos 80% da sua vida, e não tem nem uma casinha para morar. Jesus falou para não se preocupar com o dia da manhã. Eu conheço um monte de gente assim. Para quê? O que eu tenho eu vou gastar tudo hoje. Mas não se preocupa. Jesus falou para não se preocupar com o que vestir, com o que comer. Para que eu vou andar preocupado? E vai assim, aí fica na dependência dos pais a vida inteira, não é? E assim por diante. Não, esse ficou no 8, né? E tem uns que se preocupam demais, exageradamente. Já viu quando a pessoa tem que deixar alguma coisa, ela deixa primeiro as coisas de Deus? A maioria, sim. Estou falando de crentes, não estou falando de incrédulos, né? Então, quando tem que deixar alguma coisa, deixa o tempo de Deus, né? É o pior negócio que tem, né? Então, queridos, esse não é um mal desse século. Aumentou por causa do número de habitantes na face da terra. Mas Jesus, ele já dizia isso aí em Mateus capítulo 6. Leia comigo aí, ou melhor, atente aí, vamos ler desde o versículo 25. As multidões estavam aflitas, ansiosas, preocupadas, os discípulos também. Jesus diz, por isso vos digo, versículo 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua vida? Um côvado, queridos, é a medida que eles usavam, é do cotovelo à ponta dos dedos. Você não pode acrescentar um dia na sua vida. Você não tem poder para isso. Diga, mas Deus tem. E nós temos tantos registros na Bíblia que Deus acrescentou tantos dias àqueles que dependiam dele. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, vosso Pai Celestial os sustenta. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Os que estão no 8, não se preocupa, não... O dia chega, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, quantos ficam no 8 e não se preocupam com nada? E não são pessoas más, né? Mas, não precisa se preocupar, né? Quantos se preocupam demasiadamente? Vamos ver o pessoal da faculdade? Quando eu digo assim, não te vi no culto. Estava estudando. De domingo não tem aula? Não, mas estava me preparando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Por que não foste domingo no culto? Eu estava descansando. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque... nós vimos aqui o ofertar no dízimo, porque você, tenho contas para pagar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A inquietação parece que está ligada ao ser humano. Por isso que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, tratou desse tema, queridos, né? Nós precisamos colocar nas mãos daquele que pode todas as coisas a nossa vida, as nossas inquietações, as nossas ansiedades. Não adianta que você dizer que não tem. Eu tenho, por que você não vai ter? Você não é melhor do que eu, nem eu sou melhor que você, né? Mas nós precisamos colocar as nossas inquietações, as nossas ansiedades, tudo aos pés do Senhor. Ele pode todas as coisas. Amém, queridos? Né? Então, vamos colocar, né, essa palavra no nosso coração. Eu sei que você já leu dezenas e dezenas de vezes esse texto, eu também já li, mas parece que a gente se esquece tão rapidamente, né? Porque o mundo de hoje está engolindo as pessoas. Então, queridos, não sejamos como os gentios, como aqueles que parece que dependem somente de si e de suas forças, né? Faz o que você tem que fazer e depende de Deus, que Deus é Senhor sobre as nossas vidas. Amém, queridos?